Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Faz cerca de 36 horas que o oficial Marcus Reeves, do Uniformed Division do Serviço Secreto dos Estados Unidos, foi atingido no peito por uma bala de espingarda calibre 12, no posto principal de magnetômetro do lobby do Washington Hilton. O atirador, Cole Thomas Allen, 31 anos, professor de escola pública vindo da Califórnia, disparou de menos de 4,5 metros de distância durante a resposta ao atentado contra o presidente Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado, 25 de abril. A placa balística do colete absorveu o que sobrou do projétil. O ortopedista que examinou Marcos poucas horas depois, numa bay de hospital em Washington, assinou a alta 1h30 da madrugada e registrou no laudo que não conseguia explicar o padrão do hematoma considerando o calibre, a distância e o colete classe 3 envolvidos. A marca no peito do Marcos, quando a esposa dele, Sarah, viu pela primeira vez em casa, em Bowie, Maryland, por volta das 2h15 da manhã, tinha um formato que não tem absolutamente nada a ver com o desenho circular que uma placa balística costuma deixar quando absorve um impacto. Tinha o formato de uma mão aberta, mão direita de homem adulto, palma totalmente estendida, 4 dedos abertos, polegar separado. E o homem que gravou o que você vai ouvir agora, gravou hoje de manhã, na própria sala de estar, antes de voltar para o serviço, antes da terceira oitiva com o FBI, e antes que os advogados do Bureau dissessem o que ele pode e o que ele não pode dizer publicamente. 13 anos como oficial federal uniformizado sem nunca ter disparado a arma de serviço, depois de 6 anos como sargento dos fuzileiros navais, com uma rotação no Iraque em 2010. Um homem treinado para confiar só no que pode ser medido, repetido e verificado. Um batista de berço que saiu da igreja da mãe aos 18 anos e não abriu uma Bíblia em 13 anos. A gravação que você vai ouvir foi feita porque, nas palavras dele, o silêncio começou a doer de um jeito diferente do que a bala doeu. A gente está publicando sem cortes. Fica até o final. A parte que importa está na segunda metade. Meu nome é Marcus Reeves. Tenho 38 anos. Sou oficial do Uniformed Division do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Tô gravando isso aqui na manhã de segunda-feira, 27 de abril de 2026, na sala da minha casa em Bowie, Maryland, porque uma coisa aconteceu comigo na noite de sábado, 25 de abril, e eu preciso falar antes que mais tempo passe. Eu tentei não falar. Atravessei os exames médicos. Atravessei a viagem de volta para casa. Atravessei a manhã de domingo numa igreja batista pequena, do outro lado de Bowie, que minha esposa frequenta sozinha toda semana há 13 anos. Atravessei uma noite de domingo sem dormir. Mas tem coisa que, se você prende dentro de você, começa a fazer um estrago diferente do que a bala fez. E eu prefiro botar isso no registro enquanto ainda está perto de mim, enquanto eu ainda sinto na costela e na pele do peito, enquanto a voz que eu ouvi ainda está perto do meu ouvido esquerdo. Eu cresci no lado leste de Detroit, numa casa pequena na Kirchville, numa família batista que não era rigorosa, mas também não era casual. Minha mãe, Verônica, era auxiliar de enfermagem no Henry Ford Hospital. Trabalhou no turno das 7 às 3 por 22 anos. Ela me levava na Mac Avenue Baptist na quarta noite para o culto de oração e na manhã de domingo para o culto. E foi assim que eu aprendi como é um inário e que som faz uma sacola de oferta deslizando pela sua mão num banco de madeira. Meu pai, George, fazia rota pelos Correios dos Estados Unidos. Faleceu em 2002. Eu tinha 14 anos. Infarto. Numa terça à tarde, entre Vernon e Junction. Minha mãe faleceu 6 anos depois, em 2008, de câncer de mama. Eu tinha 20. A gente não era pobre. A gente não era rico. A gente era o tipo de família onde a fé sentava à mesa no domingo e não era muito comentada o resto da semana. Eu não era religioso. Não era antirreligioso. Eu só nunca tinha sentido nada, nem dentro da igreja, nem fora dela, que me fizesse parar e prestar atenção de verdade. Me alistei nos fuzileiros aos 18 porque meu irmão mais velho, o Terence, se alistou antes de mim. O Terence é 3 anos mais velho. Serviu 4 anos e hoje é gerente de logística em Atlanta. Eu servi 6. Fui para Parris Island em 2006, terminei sargento em 2012 e fiz uma rotação no Iraque,
em 2010, no que chamaram de retirada responsável. Aprendi nos fuzileiros o que todo fuzileiro aprende, que o medo não vai embora, mas você consegue segurar. Que o corpo faz coisa que a mente consciente não tem opinião sobre, se o treinamento foi correto. Que no momento de exposição real você não pensa, você executa. É para isso que serve o treinamento. Substitui decisão por reflexo. Reflexo rápido. Reflexo preciso. E por 6 anos, e depois por mais 13, neste outro uniforme, eu acreditei que o treinamento era o piso e o teto. Que disciplina bastava. Que eu bastava. Conheci a Sarah 8 meses depois que saí dos Marines, num churrasco em Bowie que um amigo do meu irmão fez. Ela era bibliotecária de escola primária na época, e ainda é. Trabalha na mesma escola onde a Maia está no 2º ano, o que significa que ela leva nossa filha para a sala de aula toda manhã, antes de abrir a biblioteca. Eu escrevi cartas para Sarah em caneta, em papel, durante a rotação do Iraque, quando a gente ainda não estava noivo. Ela tinha pedido, antes de eu ir, que eu escrevesse à mão, não por e-mail. Eu não entendi totalmente o que ela estava pedindo, mas fiz. Comprei um caderninho na lojinha da base e escrevi à noite quando dava. Ela ainda tem as cartas, numa caixa de madeira em cima do guarda-roupa. Pedi a Sarah em casamento em outubro de 2012, no jardim da casa dos pais dela em Capitol Heights, num domingo à tarde, com um anel que me custou 4 meses de pagamento. Ela disse sim antes de eu terminar a frase. A gente está casado há 13 anos. Entrei para o Uniformed Division do Serviço Secreto no ano seguinte, 2013. 13 anos no posto. 13 anos em que a Sarah foi à igreja toda manhã de domingo. Primeiro sozinha, depois com o Jaden, que tem 10 agora, e depois com o Jaden e a Maia, que tem 7. 13 anos em que eu fiquei em casa. Se essa história está chegando até você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Histórias como a minha somem do ciclo de notícias em 48 horas. A única forma da minha chegar até a próxima pessoa que precisa é se você ficar. O Uniformed Division não é o que a maioria das pessoas imagina quando ouve serviço secreto. A gente não é o agente de terno escuro que aparece atrás do presidente nas fotos, com o ponto eletrônico e as mãos cruzadas. A gente é Polícia Federal uniformizada. A gente protege o terreno da Casa Branca. A gente protege embaixadas e missões diplomáticas estrangeiras em Washington. A gente faz o perímetro de segurança de eventos de importância nacional. A gente usa farda azul, carrega arma de serviço e é, em todo sentido operacional, oficial federal profissional. O trabalho é sério, o treinamento é rigoroso, mas no fundo é trabalho de posto, é estar lá. É atenção contínua em ambientes que, na maior parte do tempo, são absolutamente silenciosos. Por 13 anos eu fiz esse trabalho. Fiquei de pé em pontos de checagem por horas que não andavam. Trabalhei a posse de 2021 e a posse de 2025. Cheguei perto o suficiente de 2 presidentes para ouvir o tipo de tosse que significa garganta seca. Cheguei perto o suficiente para ver o jeito que um deles tocou o cotovelo da esposa quando achou que ninguém estava olhando. Nunca saquei a arma de serviço em serviço. Nunca fui alvo de tiro. Em 13 anos, não tive um momento em que o treinamento que recebi foi testado numa situação em que alguém estava tentando me matar. Todo oficial pensa nisso em algum momento. Você passa horas num posto. A cabeça vai para um lugar. O pensamento vem: como eu vou reagir se acontecer? Eu achei que ia reagir bem. Achei que o treinamento ia dominar. Sobre o treinamento eu estava certo. Sobre o que ia me manter vivo naquela noite, eu estava errado. Sábado, 25 de abril, começou na nossa casa em Bowie como qualquer outro sábado. Acordei antes do sol. O Jaden, que tem 10, tinha deixado um quebra-cabeça meio montado no chão do corredor, e eu quase pisei numa peça de canto, descalço, 5:30 da manhã, no escuro. A Maia, que tem 7, ainda estava dormindo, com um braço pendurado para fora da cama e a boca um pouco aberta. A Sarah já estava na cozinha com o café passado, o jornal local mudo na televisão da cozinha.
Comi alguma coisa em pé, no balcão. Peguei a minha bolsa de serviço. Antes de eu sair, a Sara me deu um beijo no rosto e disse para eu tomar cuidado. Eu disse que ela sempre fala isso. Ela disse que sempre vai falar. Saí. Não olhei para trás. Foi a última coisa normal que aconteceu naquele dia. Cheguei no Washington Hilton às 4 da tarde para o briefing pré-evento do jantar dos correspondentes da Casa Branca de 2026. O supervisor de campo do serviço secreto passou o plano de segurança para a equipe inteira. Postos de perímetro, designações de magnetômetro, rotas de evacuação, protocolos de resposta para um espectro de cenários de ameaça. O plano estava completo. A gente tinha a coordenação estabelecida com a Polícia Metropolitana e com o FBI. O evento carregava um peso de segurança maior que o normal, porque era a primeira vez que o presidente Trump comparecia ao jantar dos correspondentes como presidente em exercício. Fui designado para o magnetômetro principal, no posto do lobby, a entrada por onde todo convidado tinha que passar para acessar o salão de baile. Era um posto que eu já tinha trabalhado. Não tinha nada de novo. O jantar começou por volta das 7h30 da noite. Nas horas anteriores, centenas de convidados em traje de gala passaram pelo meu posto. Homens de smoking, mulheres em vestido longo, jornalistas, membros do gabinete, dignitários estrangeiros, equipe do Congresso. Todo mundo na mesma fila, todo mundo tirando relógio e cinto e jogando em bandeja plástica, todo mundo com aquela expressão tensa que a gente faz quando acha que o processo de segurança está demorando mais do que deveria. Eu checava a credencial, monitorava a leitura do magnetômetro, observava rosto. É isso que a gente faz. A gente observa. Por horas. Em quase silêncio. Com atenção contínua. Por volta das 8:45, o presidente e a primeira-dama tinham entrado no salão. O gabinete estava sentado. A imprensa estava sentada. O vice-presidente Vance estava 3 cadeiras à esquerda do presidente. O jantar estava em andamento. Eles estavam saindo da salada para o prato principal. O lobby estava praticamente vazio. A equipe do hotel estava lá dentro do salão. Os poucos funcionários do hotel ainda circulando pelo piso, eu já tinha registrado horas antes, quando passaram pelo posto. Não tinha nada fora do lugar. A minha ordem era ficar no posto até o supervisor sinalizar que o magnetômetro podia ser desmontado, o que significa que o perímetro estava lacrado e não ia entrar mais ninguém. 8:52, o supervisor sinalizou. A gente começou o procedimento padrão de desmontagem. 2 colegas meus foram para o equipamento e começaram a empacotar. Eu fiquei na minha posição de posto, 2 passos depois da estrutura do magnetômetro, observando o lobby. É isso que você faz enquanto o equipamento está saindo. Você continua observando. O posto não fecha até a parafernália estar empacotada e a equipe estar saindo. É a regra. E eu estava cumprindo a regra. O lobby do Washington Hilton é um espaço amplo, aberto, com piso de mármore branco e pé direito alto. As luminárias são embutidas, indiretas, e deixam o lugar inteiro com aquele tom dourado quente. O tipo de luz que faz qualquer ambiente parecer mais silencioso do que pareceria de dia. 8:52 da noite, com o lobby praticamente vazio e o som do jantar dentro do salão abafado a um murmúrio baixo, o espaço tinha aquele silêncio pesado que ambiente grande tem quando esvazia de gente. Eu estava com o peso distribuído nos 2 pés, mãos relaxadas dos lados, respiração normal. Depois de 13 anos, o corpo aprende a economizar energia nos intervalos calmos. Você fica atento sem tensão desnecessária. Eu estava calmo, completamente calmo. 8:55 em ponto, eu ouvi passos pesados de corrida vindo da minha esquerda. Mármore carrega som de um jeito específico. Não é como madeira, não é como concreto. É uma ressonância que você sente também na sola do pé e na frente do peito. E o som que estava vindo não era o som de quem está com pressa, era o som de quem está correndo no máximo. O tipo de impacto que o pé faz quando o peso inteiro do corpo vai para frente em velocidade máxima. Não tem nada na sua cabeça que não reconheça aquele som como urgente.
Eu virei. Meu corpo girou antes da decisão consciente. Isso também é treinamento. Um homem corria direto para o posto em velocidade máxima, talvez 9 metros e fechando. Tinha alguma coisa comprida nas mãos. Reconheci a silhueta antes de reconhecer a arma. Espingarda. Espingarda apontada para frente, segurada com as 2 mãos, carregada na frente do corpo enquanto ele corria. Um homem correndo em direção a um posto de checagem do Serviço Secreto dos Estados Unidos com uma espingarda apontada para frente. Minha mão direita foi automática para o coldre. Isso não é decisão consciente. É puro condicionamento. O corpo vai antes do pensamento alcançar. Gritei stop. O comando verbal padrão que toda equipe é treinada para dar. Minha voz saiu firme, alta, mais firme do que qualquer coisa dentro de mim sentia naquele momento. Ele não parou. Continuou correndo. E antes de eu conseguir tirar a arma do coldre, ele levantou a espingarda e atirou. A distância entre nós era menos de 4,5 metros. Eu vi o cano subir. Vi o alinhamento da boca do cano com o centro do meu peito. Tive tempo só de registrar isso, de ver exatamente onde estava apontado. Não tive tempo para mais nada. O fogo na boca do cano foi branco-laranja, brilhante, enorme, instantâneo contra o mármore do lobby. O som não é exatamente o que você esperaria. É pressão. Uma onda de pressão que bate no peito uma fração de segundo antes do projétil. E depois da onda, o impacto. A pancada no centro do meu peito foi como ser atingido por uma marreta de gigante que pôs todo o peso do corpo no golpe. Todo o ar saiu de mim de uma vez. Minhas pernas dobraram embaixo de mim. Senti o chão subindo para encontrar minhas costas. Mas antes do chão chegar nas minhas costas, antes da dor registrar, na fração de segundo entre o fogo do cano e o impacto na placa balística, naquele fragmento de tempo que não deveria conseguir conter nada, que deveria ser um piscar, que qualquer manual de psicologia de combate diria que não pode conter experiência consciente, eu vi alguma coisa. Alguma coisa para a qual eu não tenho linguagem. Alguma coisa que, se qualquer outro oficial tivesse descrito para mim numa sala de briefing, eu teria saído da sala e deixado o supervisor cuidar do papel. Eu sou Marine, sou oficial federal. Passei minha vida adulta inteira em instituições que treinam você para não acreditar em nada que não possa ser medido, repetido ou verificado. Não tenho categoria para o que eu vi. E também não tenho categoria para fingir que não vi. No ar entre a boca daquela espingarda e o centro do meu peito, na fração de segundo entre o gatilho e o impacto, uma mão apareceu. Uma mão feita de luz. Palma aberta, 4 dedos completamente estendidos, polegar afastado. Mão de homem adulto, com dedos mais grossos na base. Mão de quem trabalhou com ela por muito tempo. A mão estava suspensa no ar. Estava entre o cano e mim. E o impacto que chegou na minha placa, quando chegou, não foi o impacto de calibre 12 a 4,5 metros de cano íntegro. Foi o impacto de uma coisa que já tinha sido parada antes de chegar em mim. Foi isso que eu vi na fração de segundo. E eu não parei mais de ver desde então. Se esse depoimento está chegando até você, se inscreva no canal e ative o sininho agora. Esse foi o 3º atentado registrado contra a vida do mesmo presidente em menos de 2 anos. E amanhã vai ter outra manchete, e outra, e mais uma. E as vozes que o ciclo de notícia não amplifica somem sem deixar rastro. Marcus Reeves é uma dessas vozes. Ele não é figura pública, não está concorrendo a nada. É um oficial federal que tomou uma bala no posto na noite de sábado e decidiu que o que aconteceu na fração de segundo entre o gatilho e o impacto era uma coisa que ele não podia mais se permitir guardar para si. Se você já ficou de pé num posto, qualquer posto, em qualquer uniforme, em qualquer país, fica com ele. Se você já perdeu alguém e não tinha certeza de que essa pessoa estava sendo ouvida, fica com ele. E se a história mexer com algo dentro de você que não estava esperando, manda para uma pessoa que precisa ouvir isso esta noite. O chão veio encontrar minhas costas. Eu fui ao chão pesado, no mármore do lobby do Washington Hilton. Ouvi os meus colegas gritando, ordens, comandos, o tipo de som que o oficial faz quando uma ameaça ativa está se desdobrando em volta dele.
Ouvi mais tiros mais ao fundo do lobby e aprendi depois que o que eu estava ouvindo eram meus parceiros parando o atirador antes que ele pudesse fechar mais um passo. Senti o frio do mármore atravessando a parte de trás do uniforme, a nuca encostada no chão duro. As luzes douradas no teto embutido ficaram no meu campo de visão. E dentro de mim, no meio de todo o barulho e de toda a confusão e de todas as vozes em movimento, tinha um silêncio. Um silêncio muito específico, como se a minha cabeça tivesse entrado num cômodo separado do cômodo onde meu corpo estava deitado. Fiquei ali deitado por um intervalo de tempo que eu não consigo quantificar. Pode ter sido 30 segundos. Pode ter sido 2 minutos. O tempo faz coisa estranha quando o corpo absorveu um impacto desse tamanho. Ele para de andar no ritmo normal e começa a andar no ritmo da dor, que é um ritmo completamente diferente. Ouvi alguém chamando meu nome. Tentei responder. Saiu alguma coisa. Eu não sei se foi palavra, não sei se foi só som, mas saiu. O primeiro colega que chegou em mim foi o Tim Carver. O Tim está na minha equipe há 4 anos. Ajoelhou do meu lado esquerdo, pôs a mão no meu ombro e usou meu primeiro nome. Não Officer Reeves, só Marcus. Naquela voz que a gente usa quando está trabalhando duro para manter a própria calma, para poder checar se a sua ainda está intacta. Eu disse que estava bem. Ele disse, I know, don't move. Minha mão direita foi automática para o centro do peito, para o colete. Senti o metal deformado pela bala ainda quente debaixo do tecido do uniforme. A placa tinha absorvido o impacto. Senti a dor pulsando nas costelas como um tambor apertado. Mas o ar estava voltando para os meus pulmões, devagar, em doses pequenas. Eles me mantiveram no chão enquanto limpavam a cena. Eu ouvi a comunicação do rádio, as comunicações de serviço, as confirmações de código que significam que a ameaça foi neutralizada. Aprendi depois que o atirador foi detido com ferimentos, que meus colegas responderam e ele não passou do meu posto. Aprendi depois que os convidados dentro do salão não ouviram nada distinto, que o tiroteio no lobby foi interpretado por muitos deles como parte da produção sonora do jantar. Aprendi depois que o presidente nem soube que tinha tido uma ameaça até depois do jantar terminar. Enquanto eu estava deitado naquele mármore, eu não sabia nada disso. Eu sabia só da dor no peito, do frio do chão nas minhas costas e da mão. Quando os paramédicos chegaram em mim, me colocaram numa maca com movimentos rápidos e eficientes. O tipo de manuseio que não tem suavidade, mas tem cuidado, que é uma coisa diferente. Eles checaram minha pressão, oxigênio, pulso, todas as métricas padrão. Perguntaram onde estava a dor. Eu disse no peito. Perguntaram se eu conseguia respirar. Disse que sim, mas que parecia que tinha alguma coisa apertada por dentro. Botaram oxigênio. A máscara cheira a plástico e borracha, e o oxigênio entra frio e ligeiramente seco. Você não esquece esse cheiro. Não porque seja desagradável, porque é o cheiro de estar vivo quando você não tinha certeza disso 30 segundos antes. A ambulância saiu do Hilton com sirene e luzes em direção ao hospital. Eu estava de costas olhando para o teto do veículo. Um teto de metal pintado de branco, com cabos de equipamento presos por velcro. O paramédico do meu lado continuou monitorando. Eu não estava com medo. Eu estava quieto. O tipo de quieto que não é calma e não é pânico. Uma ausência de pensamento. Minha cabeça estava vazia de um jeito que nunca tinha estado antes. Como se o impacto daquela bala tivesse sacudido tudo que estava guardado lá dentro e deixado o quarto de armazenamento limpo por uns minutos. Minha cabeça ficava voltando para a mão, para a imagem da mão, como se ela não conseguisse manter nenhuma outra forma. No hospital, me levaram direto para a triagem. Uma enfermeira me recebeu. Uma mulher com voz prática e movimentos diretos, sem pressa. E me acomodou numa maca dentro de uma base separada por cortina. Pediu para eu tirar o colete. Vou dizer uma coisa. Tirar um colete balístico depois de levar uma bala nele é um processo que exige mais força do que parece. As fivelas estavam intactas,
mas meu peito ardia em qualquer pressão. Consegui tirar com ajuda. A enfermeira olhou para o colete. Olhou para o ponto de impacto no centro da placa, o metal amassado, o forro rachado, e não disse nada. Anotou alguma coisa. Disse que o médico ia entrar para me examinar e saiu. A cortina fechou. Eu estava sozinho. Era pouco depois das 11h30 da noite. O corredor do lado de fora da minha bay estava cheio de sons. Gente se movendo, equipamento rolando em rodinhas, conversas em voz baixa que carregam urgência mesmo quando você não distingue as palavras. Dentro da bay, o silêncio era diferente. A maca era dura. A luz em cima era aquela luz hospitalar branca, sem sombra. Eu estava de costas, olhando para o teto, com a dor nas costelas pulsando no ritmo da minha respiração. E aí o silêncio na bay mudou. Não ficou mais quieto. Não ficou mais alto. Ficou diferente. É a única palavra que eu tenho para isso. A voz veio do meu lado esquerdo. Não veio do interfone. Não veio do corredor. Veio do espaço bem do lado da maca, na altura do meu ouvido esquerdo, exatamente do jeito que alguém fala quando está sentado perto de você e se inclina um pouco para que só você ouça. Era voz masculina. Calma. Não a calma trabalhada. Não a calma de quem está fazendo um esforço para parecer tranquilo. Era a calma de alguém que simplesmente não tem motivo para estar perturbado. Uma voz que sabia a resposta de toda pergunta antes da pergunta ser feita. Disse meu nome. Disse Marcos. Eu não me mexi. Não chamei a enfermeira. Não procurei a fonte. Eu não sei exatamente por que não fiz nenhuma dessas coisas. Acho que o corpo soube, antes da mente, que aquilo não era uma coisa que pedisse resposta imediata. Então fiquei parado. E a voz continuou. Disse que eu queria saber de quem era a mão. Disse que a mão tinha sido dele. Disse que ele tinha estado comigo desde os meus 7 anos. 7. A mesma idade da Maia, minha filha. E quando eu ouvi isso, alguma coisa se mexeu no meu peito que não tinha nada a ver com a costela contundida. Disse que ele tinha estado comigo na rotação do Iraque em 2010. Disse que tinha estado comigo em outubro de 2012, no jardim da casa da minha sogra em Capitol Heights, na tarde em que pedi a Sarah em casamento com um anel que me custou 4 meses de pagamento. Disse que estava presente na sala de parto quando o Jaden nasceu, e na sala de parto quando a Maya nasceu. Disse que esteve em cada posto que eu já guardei, em 13 anos de serviço, em cada minuto de cada turno. E aí ele disse que essa noite não era a minha última. Disse que tinha uma coisa que ele queria que eu fizesse, e que eu ia saber qual era na hora. Disse que por enquanto eu devia ir para casa, abraçar minha esposa, beijar meus filhos. E disse que no dia seguinte eu devia contar para alguém o que ele tinha feito, porque ele não tinha segurado aquela bala só para mim. Tinha segurado para todo mundo que ia ouvir o que eu falasse depois. A voz parou. A cortina mexeu. A enfermeira entrou para me levar para o exame de imagem. Eu não disse nada para ela. Não disse nada para o médico que me examinou 40 minutos depois. Um ortopedista de voz objetiva, que correu os dedos cuidadosamente pelas minhas costelas e pressionou em pontos específicos e me pediu para dar uma nota de dor em cada ponto. Ele olhou as imagens. Costelas contundidas, sem fraturas, sem comprometimento pulmonar, sem contusão miocárdica detectável. Ele ficou olhando as imagens por um momento mais longo do que o necessário. Eu reparei. Quando o médico olha uma coisa por mais tempo do que o necessário, é porque o que ele está vendo não bate com o que ele esperava ver. Ele me disse que o padrão de hematoma estava incomum. Disse que para um projétil sólido calibre 12 naquela distância, mesmo com colete classe 3, ele esperaria lesões consideravelmente mais graves. Provavelmente costelas fraturadas, possivelmente um pneumotórax, possivelmente contusão miocárdica. Disse que o que ele estava vendo era mais consistente com o impacto de um projétil que já tinha perdido a maior parte da energia cinética antes do contato. Usou exatamente essas palavras e escreveu: projétil que já tinha perdido a maior parte da energia cinética.
Aí disse que não conseguia conciliar o que estava vendo com os parâmetros do calibre e recomendou que eu fizesse acompanhamento com meu médico pessoal para avaliação mais detalhada, e me liberou. Assinou a alta perto de 1h30 da manhã. Sentei na beira da maca depois que ele saiu, ainda na bata hospitalar, com o colete e o uniforme rasgado dobrados num saco plástico do meu lado. Minhas costelas doíam a cada inspiração. Não dor insuportável, mas dor constante, do tipo que não te deixa esquecer que tá lá. Fiquei olhando o linóleo cinza do chão do hospital por um tempo. Eu não estava com medo. Não estava em choque. Estava em alguma coisa para a qual eu ainda não tenho nome. Um tipo de silêncio interno que persistiu mesmo embaixo de toda a dor física, mesmo embaixo de tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Como se debaixo da superfície do evento, o ataque, a queda, a ambulância, o hospital, tivesse alguma coisa absolutamente parada, absolutamente firme. A Sarah tinha recebido a ligação da supervisão do serviço secreto pouco menos de 1 hora antes, enquanto eu ainda estava no exame de imagem. Tinha saído de Bowie assim que conseguiu chamar a vizinha para ficar com os meninos. Chegou no hospital pouco depois de 1 da manhã e estava esperando do lado de fora quando o médico me liberou. Quando a enfermeira abriu a cortina para deixar ela entrar, ela parou por um segundo na entrada. Só um segundo. E me olhou de cima a baixo com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer em 13 anos de casamento. A expressão que mistura alívio, raiva e amor numa proporção que não tem nome em nenhuma língua que eu falo. Aí ela entrou. Veio até a maca, ficou do meu lado e não disse nada por um momento. Só pôs a mão na minha cabeça, não no ombro, na cabeça. Manteve a mão ali e eu fechei os olhos. A volta para Bowie foi quieta. A Sarah dirigiu com cuidado, nas velocidades certas, em todo sinal. As ruas de Washington de noite têm aquele tom laranja de poste que faz tudo parecer fotografia de outra década. A gente passou pelo mall. Viu o monumento de Washington brilhando branco ao longe antes de pegarmos a 495. A gente não falou muito durante quase a viagem inteira. Em algum momento, ela pôs a mão no meu joelho sem tirar o olhar do volante. Eu pus a minha por cima da dela. Ficamos assim até em casa. A gente chegou em casa 2h15 da manhã. A luz da varanda estava acesa. A Sarah tinha deixado antes de sair. Entramos em silêncio para não acordar os meninos. A vizinha estava dormindo no sofá e acordou quando ouviu a porta. Ela e a Sarah trocaram algumas palavras baixas que eu não consegui pegar com clareza. Aí eu ouvi os passos da vizinha indo embora, a porta fechando de novo, e o silêncio específico de uma casa 2h tanto da manhã, onde 2 crianças estão dormindo nos quartos do corredor. Fui no quarto do Jaden primeiro. Fiquei na porta. Ele estava dormindo de lado, um braço para fora do cobertor, lábios meio entreabertos. Aí fui no quarto da Maya. Ela tinha virado de bruços, com o rosto enterrado no travesseiro do jeito que só uma criança de 7 anos consegue dormir sem sufocar. Olhei mais tempo para ela do que tinha olhado para o Jaden. Não sei exatamente por quê. Talvez tenha sido a idade. No nosso quarto, sentei na beira da cama. A Sarah acendeu a lâmpada do lado dela. A luz amarela baixa, a única que a gente usa de madrugada. Comecei a tirar a bata hospitalar. Minhas costelas protestaram. Ela veio me ajudar sem eu pedir. Levantou a bata com cuidado pelos ombros, foi soltando o tecido devagar do lado que doía mais. E quando a bata saiu da mão dela, ela parou. Ficou parada com a bata ainda na mão e o olhar fixo no centro do meu peito. O hematoma tinha se formado nas horas desde o hospital. Não era a marca uniforme, roxa e vermelha, que uma placa balística costuma deixar quando absorve um projétil. Eu já vi essa marca em treinamento, em colegas que testaram coletes em campo, e não era essa. Era uma marca com forma. Uma forma que a gente olhou por um segundo sem falar, porque o tipo de coisa que a gente estava vendo não precisa de confirmação verbal imediata. Você olha e sabe antes de ter que dizer. No centro do meu peito, em roxo escuro e preto, tinha uma mão.
palma aberta, 4 dedos completamente estendidos, polegar afastado, tamanho certo de mão de homem adulto, com dedos um pouco mais grossos na base, do jeito que mão de homem que trabalhou com ela por muito tempo costuma ser. A Sarah olhou a marca por uns 30 segundos. Aí sentou na cama do meu lado, ainda com a bata na mão, o olhar ainda no hematoma. Ela disse, na voz de alguém nomeando uma coisa que tá vendo, em vez de concluindo uma coisa que tá raciocinando. Marcos, isso é uma mão. Não foi pergunta, não foi pânico. Foi a observação direta de alguém olhando para a evidência e descrevendo o que vê. E aquilo, a clareza dela, a firmeza dela, foi o que abriu uma coisa em mim que tinha ficado fechada a noite inteira, que tinha ficado fechada a minha vida adulta inteira, talvez a vida inteira. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E entendi que ia ter que botar em palavras, em voz alta, o que eu tinha visto e o que eu tinha ouvido, e o que aquela voz tinha falado no meu ouvido esquerdo no hospital, que ia ter que dizer para a mulher que rezou por mim toda manhã de domingo por 13 anos enquanto eu fiquei em casa. Todas as coisas para a qual eu nunca tinha tido linguagem e nunca tinha tido motivo para acreditar. Comecei pela corrida, não pela mão. Comecei pelo que era verificável, pelo que qualquer câmera de segurança naquele lobby teria gravado, pelo que meus colegas também tinham visto. Disse para ela que 25 para as 9 da noite eu ouvi passos no mármore. Disse que virei. Disse que vi um homem correndo em velocidade máxima com uma espingarda apontada para frente. Disse que gritei o comando padrão e ele não parou. Disse que vi o cano subir. Disse que vi o alinhamento do cano com meu peito e que não consegui sacar a arma a tempo. Tudo isso saiu fácil, porque tudo isso cabe na linguagem que eu já tinha. E aí eu cheguei na fração de segundo, no fragmento de tempo entre o gatilho e o impacto. Parei. Olhei para as minhas mãos, abertas no colo, e tentei achar palavras para uma coisa que não tem palavras certas. Disse para Sarah que no momento entre o tiro e o impacto no meu peito, eu vi alguma coisa. Ela não se mexeu. Continuou olhando para mim com aquela atenção quieta dela. A mesma atenção que ela dá para os alunos quando eles estão tentando explicar uma coisa difícil. Sem pressa, sem julgamento, só espaço. Disse que viu uma mão. Uma mão feita de luz, palma aberta, dedos estendidos, entre o cano e meu peito. Que a mão tinha dedos mais grossos na base, do jeito que mão de homem que trabalha tende a ser. E que a mão tinha absorvido o impacto. Que a pancada que chegou na minha placa não foi a pancada de calibre 12 a 4,5 metros. Foi a pancada de uma coisa que já tinha sido quase parada. Esperei ela dizer alguma coisa. Ela não disse. Continuei. Falei para ela do hospital, da Bay, da cortina fechada, da luz branca sem sombra, do corredor cheio de som lá fora. Falei que fiquei sozinho por uns 3 minutos, que a voz veio do meu lado esquerdo, na altura do ouvido, do jeito que alguém fala quando está sentado perto e não quer que mais ninguém ouça. Voz masculina. Calma. Não a calma de esforço, a calma de quem não tem motivo para estar perturbado. Falei para ela cada palavra que a voz disse. Como eu lembrei, que a mão tinha sido dele, que ele tinha estado comigo desde os meus 7 anos, a mesma idade da Maia. Que ele tinha estado na rotação do Iraque, que tinha estado no jardim dos pais dela, em Capitol Heights, naquela tarde de domingo de outubro, quando pedi ela em casamento com um anel que eu mal podia pagar, que tinha estado quando o Jaden nasceu e quando a Maya nasceu, que tinha estado em cada posto em 13 anos, e que essa noite não era a minha última, e que tinha uma coisa que ele queria que eu fizesse, e eu ia saber qual era, e que eu devia ir para casa. Abraçar minha esposa, beijar meus filhos, e que no dia seguinte eu devia contar para alguém o que ele tinha feito, porque ele não tinha segurado aquela bala só para mim. Quando terminei, o quarto ficou em silêncio por um tempo que eu não consigo medir. A Sarah continuou me olhando. A luz baixa da lâmpada deixou metade do rosto dela na sombra, e a outra metade naquele tom âmbar que faz pessoa parecer figura de pintura antiga.
A bata hospitalar continuava na mão dela, esquecida. Eu não tinha mais nada para acrescentar. Eu tinha dito tudo o que estava guardado dentro de mim desde 8:45 da noite anterior. E eu estava vazio de palavras e cheio de outra coisa que não tinha nome. Ela pôs a bata de lado. Olhou para o meu peito. Para a marca. Para a forma roxa escura no externo. Aí olhou nos meus olhos. E disse: eu rezo por você há 13 anos. Não com raiva. Não com vitória. Não como eu te disse. Com a voz de quem esperou muito tempo por uma resposta e está reconhecendo a resposta quando ela chega, qualquer que seja a resposta. Disse que tinha rezado antes da gente casar. Tinha rezado durante a rotação. Tinha rezado toda manhã de domingo na igreja, com o Jaden, depois com o Jaden e a Maya, enquanto eu ficava em casa. E essa noite ele tinha respondido. Eu ouvi isso e alguma coisa se mexeu dentro de mim. Não é metáfora. Foi um movimento físico. Como quando uma coisa que estava represada acha o canal certo e começa a se mover. A Sara reza por mim há 13 anos. A Sara leva nossos filhos numa igreja que eu nunca me dei o trabalho de frequentar, todo domingo, há 13 anos. A Sara faz isso sem reclamar, sem me pressionar, sem usar isso como argumento em briga nenhuma que a gente tenha tido. Ela só faz. Todo domingo. Há 13 anos. E alguém estava ouvindo durante todo esse tempo. E na noite de sábado, no lobby do Washington Hilton, esse alguém decidiu que estava na hora de me responder diretamente. Olhei para a marca no meu peito. De perto, embaixo da luz baixa da lâmpada, o roxo tinha aquela profundidade que hematoma sério tem. Não é uniforme, tem gradação. Mais escuro no centro e mais claro nas bordas. Mas a forma estava lá, claramente. Palma, 4 dedos, polegar afastado. Tamanho certo de mão de homem adulto. Corri os meus dedos pelas bordas da marca. Doía onde eu pressionava. Tava lá. Não era imaginação. Não era o padrão aleatório que um hematoma comum forma. 13 anos de serviço me ensinaram como é um corpo machucado de jeitos diferentes. Aquilo era uma mão. Eu sou Marcus Reeves, há 38 anos. Fui criado numa família que tratava a fé como um móvel da sala. Presente, respeitado, mas sem uso real no resto da semana. Serve 6 anos num corpo que ensina você a confiar só no que pode ser medido, testado e repetido. Serve 13 anos numa organização onde cada centímetro de ação é protocolado, cada ameaça avaliada em probabilidade e resposta. 38 anos construindo um mundo onde as coisas acontecem por causas verificáveis. E ali, naquela hora antes do amanhecer, com a mão da minha esposa no meu joelho e a marca de outra mão no meu peito, eu olhei para tudo aquilo, para todas as paredes que eu tinha construído por 38 anos, e vi que elas não tinham me protegido. Elas só tinham me isolado de uma coisa que estava tentando me alcançar o tempo todo. Não teve momento dramático. Não teve choro. Não teve voz alta. Eram quase 3 da manhã num quarto em Bowie, Maryland, com 2 crianças dormindo no fim do corredor, e a lâmpada baixa e amarela. Olhei para Sara e disse o nome em voz alta, pela primeira vez na minha vida adulta. Não como xingamento, não como exclamação, não como referência cultural sem peso. Disse o nome de alguém que eu estava reconhecendo. Disse que acreditava. Disse que entendia agora. Disse que queria conhecer ele do jeito que ele claramente já me conhecia há muito tempo. Não foram palavras bonitas. Foram as palavras que eu tinha. Diretas, simples, do jeito que um Marine aprende a falar quando o tempo é curto e o assunto é real. A Sara pôs a mão com cuidado no centro do meu peito, em cima da marca, com a palma aberta sobre o roxo, dedos um pouco curvados sobre a costela contundida. Manteve a mão ali. Cobri a mão dela com a minha. E ficamos assim por um tempo que a gente não mediu. Mãos empilhadas em cima de uma marca que nenhum de nós tinha explicação, além da que a gente acabou de dar. A dor na costela continuou.
O corpo não muda em uma hora. As costelas continuaram contundidas. O impacto continuou real. Mas embaixo da dor tinha uma coisa que não estava lá antes. Uma firmeza que nunca tinha sido minha e que eu estava sentindo pela primeira vez. Porque foi a primeira vez que eu parei de fazer barulho suficiente dentro da minha própria cabeça para perceber. A gente não dormiu muito naquela noite. Ficou acordado até quase 4 da manhã, sem falar especificamente sobre nada, só existindo no mesmo espaço, do jeito que casal faz depois de eventos grandes demais para processar na velocidade que acontecem. Em algum momento, a Sara dormiu primeiro, de lado, virada para mim. Fiquei ali mais um tempo olhando para o teto. A dor na costela variava com a profundidade da respiração. Quando eu respirava fundo, era pior. Quando eu respirava raso, aliviava. O corpo acha o ritmo que funciona e fica nele. Aprendi isso nos Marines. Aprendi de novo naquela madrugada. O Jaden foi o primeiro a acordar. Ele tem 10. Acorda cedo. Sempre acordou, desde bebê. Era umas 6h40 da manhã quando eu ouvi os passos dele no corredor. Aqueles passos rápidos e leves de criança que o mundo ainda não ensinou que silêncio às vezes é necessário. Ele abriu a porta do nosso quarto devagar. Isso era novo, eu reparei. Normalmente ele entra sem bater. Mas entrou devagar, olhou para mim na cama e disse: "Pai, você tá bem?" Naquela voz de quem sabe que aconteceu uma coisa, mas não sabe exatamente o quê. Eu disse que tava. Que tinha tomado um tombo no trabalho, mas que estava bem. Ele ficou olhando para mim mais um segundo com aquela seriedade que criança de 10 anos tem quando ainda não está convencida. Aí veio até a beira da cama e ficou de pé do lado. Não pediu para subir. Só ficou ali. Aquilo me quebrou de um jeito diferente de tudo que tinha acontecido na noite anterior. A Maia acordou uns 20 minutos depois. Veio pelo corredor, arrastando o cobertor atrás dela, do jeito que ela faz toda manhã, e entrou no quarto sem hesitar. 7 anos ainda não desenvolveu a cautela do Jaden. Subiu na cama do lado da Sara, aninhou-se nela sem acordar de verdade. Aí virou a cabeça e olhou para mim com olhos ainda meio fechados. Disse "pai", naquela voz arranhada de quem acabou de sair de um sonho. Eu disse: "Oi, filha." Ela fechou os olhos de novo. Ficou ali, encostada na mãe, voltando a dormir. Continuei olhando para eles. A Sara com o rosto virado para o lado, a Maia encolhida nela. E pensei na voz que disse meu nome no hospital, que esteve presente quando o Jaden nasceu, quando a Maia nasceu, em todo o cômodo de toda a casa em que eu já morei. Aquele domingo foi diferente. A Sara levantou às 8, fez café, acordou as crianças daquele jeito calmo de domingo dela. 20 para as 10, quando ela foi pegar a bolsa para ir para a igreja com os meninos, eu disse que ia também. Ela ficou parada por um segundo com a bolsa na mão. Não disse nada. Não fez cara surpresa. Não fez comentário. Não transformou aquilo numa coisa. Só disse "tá", numa voz completamente normal, e foi ajudar a Maia a calçar os tênis. A igreja deles é numa rua lateral a uns 10 minutos de casa. Um prédio pequeno de tijolo, nada imponente por fora. Bowie Community Baptist. Minhas costelas protestaram quando sentei no banco de madeira. O Jaden sentou à minha esquerda. A Maia sentou no colo da Sara. O pastor era um homem de uns 50, cabelo grisalho, voz sem afetação. Em algum ponto do sermão, ele disse uma frase que eu ouvi com o tipo de clareza que a gente ouve quando alguma coisa está sendo dita diretamente para você. Disse que Deus não espera que a gente chegue até Ele em boas condições. Disse que Ele vem onde a gente está. Olhei para as minhas próprias mãos, dobradas no colo. Pensei no mármore do lobby. Pensei na voz da Bey. Não disse nada para ninguém. Não precisei. Depois da igreja, voltamos para casa. A Sara fez almoço. Nada elaborado. O tipo de comida de domingo que ela faz quando ninguém tem energia para nada formal. As crianças correram no quintal do jeito que sempre correm em tarde de domingo.
Sentei na varanda dos fundos e fiquei olhando para eles, com as costelas ainda doendo, e tentei fazer sentido de tudo. Não fiz sentido. Acho que nunca vou fazer, do jeito que a mente gosta de fazer sentido, com explicações que cabem em categorias existentes. As categorias que eu tinha não cabiam o que tinha acontecido. Vou precisar de categorias novas. Fui para a cama cedo. Dormi pela primeira vez em 2 noites. Não sonhei. Hoje de manhã, segunda-feira, 27 de abril, acordei antes das crianças. A casa estava completamente em silêncio. Fiz café. Sentei na mesa da cozinha com a xícara na frente e fiquei vendo o vapor subir da borda. E eu soube, com a mesma certeza que eu senti sobre tudo desde o mármore do lobby do Hilton, que eu tinha que gravar isso hoje. Antes de voltar para o trabalho. Antes do bureau me entrevistar pela 3ª vez. Antes dos advogados me dizerem o que eu posso e não posso falar. Enquanto a marca no peito está fresca. Enquanto a voz no meu ouvido esquerdo ainda está perto. Então tô gravando isso na manhã de segunda, na minha sala, com a luz da manhã entrando pela janela, menos de 36 horas depois da bala atingir a minha placa. A mão sobre a qual eu tô falando, ela não foi embora. Ela não vai embora. E eu não vou parar de contar. Tô gravando isso porque a voz pediu. Disse para contar. Disse que ele não tinha segurado aquela bala só para mim, que tinha segurado para todo mundo que ouvisse o que eu falasse depois. E eu passei um dia inteiro tentando descobrir como contar uma coisa dessas, sem soar maluco, sem soar pregador, sem virar espetáculo, uma coisa que foi completamente íntima e completamente real. E no fim eu percebi que a única forma de contar é do jeito que está sendo contado agora. Em voz simples, com os fatos na ordem que aconteceram, sem tentar convencer ninguém de nada. A evidência é a marca no meu peito. A evidência é o médico que não conseguiu explicar o padrão de hematoma. A evidência são 6 anos de marine e 13 anos de oficial federal, e uma vida inteira sem nada parecido nela. E aí uma noite no mármore de um lobby em Washington, em que o tempo se abriu e uma mão apareceu. Eu quero dizer uma coisa para todo oficial que já ficou de pé num posto por horas e sentiu o peso daquele silêncio que pode virar qualquer coisa. Você já pensou em quem está do outro lado desse silêncio? Eu também pensei. Por 13 anos, num nível qualquer, esse pensamento estava sempre lá. E agora eu sei. Não é sorte, não é só treinamento. Treina, faz o treinamento, conhece os protocolos, cuida do teu parceiro. Mas tem uma camada que não está em manual de campo nenhum, que não aparece em briefing de ameaça nenhum. Essa camada estava no lobby do Washington Hilton, na noite de 25 de abril, e botou a mão entre mim e a bala. Eu quero dizer uma coisa pro Jaden e pra Maya. Um dia vocês vão ter idade para ler isso, e quando tiverem, eu quero que vocês saibam que na noite em que o pai de vocês foi pro trabalho proteger o presidente dos Estados Unidos, alguém protegeu o pai de vocês. E que esse alguém conhece os dois pelo nome. Conheceu vocês antes de saberem falar. Vai conhecer vocês quando eu não estiver mais aqui para contar dele. Procurem ele. Conversem com ele do jeito que vocês conversam com qualquer pessoa que vocês querem conhecer de verdade. Com honestidade, sem performance. Ele ouviu a mãe de vocês por 13 anos. Ele vai ouvir vocês também. Meu nome é Marcus Reeves. Tenho 38 anos. Sou oficial do Uniformed Division do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Fui atingido no peito no jantar dos correspondentes da Casa Branca, na noite de 25 de abril de 2026, a menos de 4,5 metros, com uma espingarda calibre 12. O colete parou o que sobrou. A mão parou o resto. Eu sou Marine. Sou oficial federal. E sou o homem que deitou no mármore de um lobby em Washington e viu uma mão de luz segurar uma bala. E que voltou para casa com a marca dessa mão impressa no peito. E acordou na manhã seguinte sabendo, com a mesma certeza com que eu sei meu próprio nome, que o dono daquela mão nunca esteve longe de mim, em nenhum momento da minha vida. E que a partir desta manhã, segunda-feira, 27 de abril de 2026,
Eu não vou mais agir como se ele estivesse. Era isso que eu precisava dizer. O que você acabou de ouvir é o depoimento de um homem, gravado 36 horas depois de uma bala calibre 12 atingir o colete dele a menos de 4,5 metros, no mármore do lobby do Washington Hilton. A marca no peito dele tem o formato de uma mão. O laudo do ortopedista, escrito de madrugada no domingo, é incompatível com o calibre e a distância envolvidos. A voz que ele ouviu sozinho, numa bay de hospital com a cortina fechada, usou um nome que só a esposa dele e os 2 filhos usam dentro de casa. O Bureau vai analisar tudo isso. A revisão interna do serviço secreto vai analisar tudo isso. E muitos de vocês que estão assistindo agora já estão construindo a própria resposta sobre tudo isso. O próprio peso silencioso, a própria pergunta que não saiu, o próprio pedaço de memória que essa história tocou e acordou. Conta pra gente nos comentários. Conta o que você sentiria se o mármore tivesse estado embaixo das suas costas e as luzes douradas tivessem sido a última coisa no seu campo de visão antes da fração de segundo se abrir. Conta o que você teria feito com suas próprias 36 horas depois. O próximo vídeo do canal já está esperando aí na tela, não pula. A história não termina aqui. A gente se vê no próximo.